22, a partir do versículo 31. É um diálogo ali entre Jesus e Pedro, né? Simão, Pedro. E Jesus disse assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje, ainda hoje, Pedro, 3 vezes me negarás que me conheces, antes que o galo cante. Só até, queridos, Pedro é a figura, acho que mais humana dos discípulos, sabe? Porque Pedro, ele não pensava para falar, né? Pedro, ele tinha um temperamento sanguíneo. Então Pedro, ele é essa figura. E aqui Jesus disse assim: Pedro, Satanás me pediu para peneirar vocês. E se você iludidamente ler essa passagem correndo, você vai achar que Jesus livrou eles dessa peneira. Mas vamos ler direitinho? Você vai perceber que Jesus não livrou eles da peneira. Ele diz aqui assim, ó, Lucas 22, 31. Ele diz assim: Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, no 32 ele diz: eu, porém, roguei por ti, orei por ti. Mas para quê? Para que a tua fé não desfaleça, enquanto a peneira estiver passando. Tá entendendo? Ele falou: eu, porém, orei para que a tua fé não desfaleça. E aí Pedro, sem pensar para falar, porque o sanguíneo, ele fala muito na emoção. O sanguíneo é muito emocionado. Então ele fala, sabe? Ele fala muitas vezes o que ele não vai fazer. Ele diz que vai fazer uma coisa, mas ele não analisa se ele vai ter competência para executar aquilo que ele se propôs. Eu vou começar uma dieta amanhã. Aí quando você vai ver, ele já está comendo tudo que ele viu pela frente. Né? Essa agonia aqui. Eu me proponho, eu vou fazer tal coisa, eu vou. Daqui a pouco quando você vê ele, não vai, não foi, não fez. Entende? E aí Pedro aqui, emocionado, ele pega e fala: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a morte. E aqui, gente, eles estavam conversando depois da ceia. Tinham ceado, estavam ali conversando. E Jesus falando para eles: gente, daqui a pouco o bicho vai pegar. Daqui a pouco vão vir me prender. Né? Jesus estava tentando ali falar com eles e eles ainda não estavam entendendo. Caminharam com Jesus, estavam com Jesus o tempo todo, e Jesus o tempo inteiro dizendo: gente, vai chegar um momento, eu vou ser entregue. Parece que eles achavam que isso não ia acontecer, ou que era uma utopia, ou que era uma coisa muito longe, ou que era uma coisa, é que nem quando a gente fala assim: olha, Jesus voltará. A gente não joga lá pra frente? Tem tanto tempo, desde que eu me conheço por gente, que o povo está falando que Jesus vai voltar, né? Gente, quem já leu Apocalipse, quem já leu,
as passagens de advertência, sabe que já está acontecendo. Já está acontecendo. Só que assim, então, mas quando vai ser? Ninguém sabe a data. Ninguém sabe. Nem o filho sabe. Então assim, nós sabemos que o tempo já chegou. Agora, se é daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, isso nós não sabemos. Mas nós já estamos no tempo do Apocalipse. Já. No tempo nós já estamos vivendo. É o tempo de 2000. Nós estamos em 2022. Pode crer. E aí, então assim, eu acredito que assim como nós temos essa pensativa de que, a gente joga lá, sabe? Parcela em 554 vezes a volta de Jesus. E aí a gente vai se preparando como dá, vai fazendo do jeito que dá, vai adiando algumas performances, a gente vai adiando algumas decisões, adiando algumas transformações. Tem coisas que já tá batendo assim, ó. Ei, isso aqui precisa mudar, você precisa parar de pensar assim. Você precisa parar de falar isso. Você precisa parar de fazer tal coisa. Ah, não, mas eu sempre fiz assim, eu sou assim. Ai, Jesus está voltando. Isso aí vai ser lá, né? Dá tempo. Dá tempo. Atravessa a rua sem olhar para você ver. Jesus não volta para você na hora. Carro te pegar ali, ó. Nem a piada do tomate. Já era. Jesus voltou para você. Não vai ter o que dizer. Então aqui, quando Jesus dizendo essas coisas, estou pronto para ir contigo até a morte. Jesus, Pedro, pelo amor. Daqui a pouco você vai estar falando que nunca me viu, Pedro. E isso realmente aconteceu. Por quê? Porque o inimigo que atormentou Judas para que Judas traísse Jesus, atormentou Pedro para que Pedro negasse. E o inimigo foi pertinho de Jesus e chegou para ele no deserto, na tentação, e falou: ei, percebam o diálogo. Né? Estava conversando com a Bia, converso bastante com a Bia, porque a Bia é o bebezinho, né, da casa, acabou de chegar. Então, a Bia está aprendendo muita coisa, isso é bom. Então, assim, eu nunca, tudo que me perguntam, me façam perguntas. E eu responderei. Né? E eu estava falando para a Bia esses dias. A gente nunca vai deixar de ser tentado. O tempo todo ele vai vir. O tempo inteiro ele vai vir. Perturbar. Tentar e dizer para você que você não é você. E eu estava falando isso para a Bia, que o tempo todo nós vamos ter que lutar. A nossa vida, a vida do cristão, é uma vida de luta. É uma vida o tempo todo que nós temos que resistir ao maligno. O tempo inteiro. Para que ele possa fugir. Então não tem problema quando ele vem. O problema é quando ele fica. Esse é o problema. Mas ele vir, deixa ele vir. Deixa ele vir dar uma olhada. Deixa ele vir dar uma confrontada. É bom, porque na hora que ele vem, a peneira vem. Sabe a hora que você sente aquela agonia, aquela angústia? É a peneira passando. A peneira está passando. Mas existe um intercessor. E o intercessor é Cristo. E Ele está intercedendo por nós, como Ele escreveu aqui, Ele diz: eu, porém, intercedi por você, para que não desfaleça a tua fé. Porque o próprio Jesus foi tentado no deserto. Ele chegou para Jesus e falou assim: tu não és o Cristo? E ele disse: se tu és o Cristo, transforma essa pedra aqui em pão. Percebam o diálogo. O
tempo inteiro ele ia e perguntava, ironicamente, ele perguntava, se tu és o Filho de Deus, se jogue daqui, e ele enviará anjos para te apanhar. E Jesus respondendo o tempo inteiro com a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. E aí ele respondia para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. É assim que a gente tem que responder. Como que você responde para o teu inimigo? Sendo quem você tem que ser nele. Quando você não sabe direito quem você é, isso significa uma coisa. Você está permitindo que o medo, a insegurança e as coisas que já aconteceram na sua vida te desestabilize e te distancie da proposta original. A proposta original sempre foi o Cristo. Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, que foi entregue a nós como Cordeiro Imaculado e nos salvou. Ele sempre soube quem era ele e o que ele estava fazendo. Tanto que ele falava nisso o tempo todo. Eu acredito que para os discípulos era um assunto talvez incômodo. Olha, daqui a pouco eu vou ser entregue, daqui a pouco eu não vou estar mais com vocês, daqui a pouco isso vai acontecer, daqui a pouco... Aquilo era tão insano para a mente tão limitada dos discípulos que eles preferiam fingir que aquilo não ia acontecer. Eles preferiam, sabe? Não, Senhor, estou pronto, se alguém vir aqui te prender, eu vou, sabe? Eu vou fazer, vou acontecer e tal, e tanto que ele fez. E quando os guardas chegaram, ele sacou da espada e cortou a orelha do guarda. Falou, aqui não. Aí Jesus falou, Pedro, não é assim. Não é assim que eu expliquei. Eu falei para você que isso iria acontecer. Pegou a orelha do guarda e devolveu na cabeça do guarda. Tudo para que a proposta original não acontecesse. Você sabe por quê que Pedro negou a Jesus? Para que a identidade de Pedro fosse desestabilizada. A palavra fala que Pedro chorou amargamente. Pedro chorou desesperadamente quando pela terceira vez ele negou e ouviu o galo cantar. Ele chorou desesperadamente. Por quê? Porque em outro diálogo eles estavam conversando e Jesus falou assim para os discípulos: ei, o que estão dizendo que eu sou? Vocês entendem como é importante saber quem é? Saber quem você é? Se autoconhecer? Nós acabamos um propósito de oração aqui, identidade, onde nós ficamos orando aqui com palavras e oração, para nós nos encontrarmos dentro da concepção espiritual de Deus, para nós voltarmos para a origem, para a proposta original, de quem nós somos nele. Porque quem nós somos nele não tem medo, não tem insegurança, não tem falta de paz, não tem falta de fé. Só vai aprendendo, caminhando, resistindo, avançando, superando, fortalecendo a estrutura. Agora, quando nós saímos desta identidade, a gente fica perdido. E se alguém chega para você e fala: ei, quem é você? Eu? Fala um pouco de você. Quem consegue responder essa pergunta de supetão? Sem ensaiar antes 1000 coisas, 1000 doideiras para falar numa entrevista de emprego. Fala um pouco sobre você. Fala um pouco quem você é.
Então veja esse diálogo. Jesus chegou para os discípulos e disse assim: o que é que o povo está dizendo que eu sou? E os discípulos falaram: um monte de coisa. Um está falando que você é um profeta, o outro está falando que você é não sei quem, que você é Emanuel, o outro está falando que você é o Messias. E vocês? Vocês que andam comigo, quem vocês acham que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, revelado pelo Espírito Santo, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse momento em que Pedro, por revelação, ele revela o Cristo revela quem é Pedro, e ele fala: e tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Queridos, o inimigo ouve as promessas que nós recebemos. Ele sabe quem nós somos nele, e é por isso que ele nos afasta tanto dele. É por isso que direto a gente fica meio perdido e não sabe quem a gente é. É para isso. Porque quando nós nos distanciamos da nossa identidade, nós nos enfraquecemos. Espiritualmente, nós ficamos fracos, perdidos, desnorteados, não sabemos quem nós somos. Então a gente não sabe entrar, a gente não sabe sair, a gente não sabe passar por situações, a gente não sabe nada. E a gente está o tempo inteiro: ai, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou ser, eu acho que não vai dar certo, eu acho que não vai dar. Como a Cibele compartilhou aqui, estava lá: meu Deus, será que eu vou conseguir? No dia que eu falei pro pastor que ele era pastor, ele surtou. Eu não. Nunca. Falei: vai, porque eu sei o que foi prometido para mim. Eu não sei quando, mas uma hora o óleo vai descer a sua cabeça. Porque o Senhor me prometeu. Eu era solteira e nem conhecia ele direito. Eu só via ele passando. Eu não sabia nem o nome dele quando eu recebi essa promessa. A missionária foi lá e falou para mim: olha, o Senhor tem preparado para você um pastor para dar respaldo no teu ministério. Gente, anos se passaram. Mas por que quando Deus promete, não acontece no momento em que Deus falou? Você precisa de uma estrutura. Eu precisava ser a mulher de Deus que eu sou hoje. Não aquela menina confusa que eu era quando eu recebi a promessa. Quando eu recebi a promessa, eu era a pessoa mais confusa do mundo. Eu estava morando na casa de um povo que nem era da minha família. Eu cheguei naquela rua ali como quem cai de paraquedas num lugar. Sabe? Totalmente perdida. Totalmente afligida dentro de mim. Sem saber da onde eu vim e para onde eu ia. Sem origem, sem destino. Quando você não sabe a sua origem, você fica em dúvida sobre o seu destino. Não tenha dúvida sobre a sua origem. Nunca mais questione isso com o Senhor. Você sabe quem você é. Você veio do Senhor. E é para lá que nós vamos voltar. Nós viemos dele, vamos voltar para ele. Mas enquanto isso, nós vamos fazer o que ele fazia. E nós vamos dar conta de tudo que ele disse que nós daríamos conta. Ele disse: aqueles que creem em mim farão coisas maiores do que essas. Você pensa que eu me espanto com as coisas que o Senhor tem me permitido fazer? Eu não fico falando. Porque assim como o pastor falou, que Deus ele trabalha no anonimato, muitas vezes, né, pastor Pico? Ele falava: vai, não fale nada. Do mesmo jeito a gente tem que fazer. Porque ou você faz como ele fazia, ou você não vai fazer mais. Você está entendendo? No dia que eu usar isso aqui para bem próprio,
Acabou a minha unção. No dia que a minha mão direita fizer um negócio e a esquerda ficar falando para todo mundo, eu já não vou poder fazer mais. É isso, queridos. Quando eu me aproximo da origem, eu já não fico mais perdido. Eu posso estar passando uma situação dificílima, como a de Noemi. Eu vou continuar recebendo direção. Eu vou continuar recebendo apoio, respaldo, provisão, força, alegria do Espírito Santo. Sabe? E Ele sempre vai estar falando: ei, levanta, vai por aqui, faz isso, faz aquilo, decreta isso, delibera aquilo. Porque nesse diálogo, aonde Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Cristo falou para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele disse: eu vou dar para vocês uma chave, e vocês vão ligar aqui na terra, será ligado no céu. Vocês vão desligar aqui na terra, será desligado lá no céu. Você sabe o que é isso? A autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Então eu não posso conceber na minha cabeça que você ainda tenha medo de demônio, ou que você ainda acredite quando ele vem cafungar na sua orelha e dizer: ei, eu estou destruindo a sua casa, eu vou acabar com o seu filho. E aí nós, cheios de autoridade, nós temos que dizer: cala a tua boca, Satanás, e joga a palavra na cara dele. Porque a palavra de Deus diz, foi assim que Jesus nos ensinou. Quando ele estava no deserto, Jesus nos ensinou. Ele deixou escrito para a gente saber como é que faz. Quando ele vem dizendo: você não é capaz, você não pode, eu vou destruir a sua casa, eu vou fazer, eu vou, você vai dizer: você vai morrer, porque o seu futuro é no lago do fogo do inferno. Quando ele vem dizer coisas, mentiras, porque ele é o pai da mentira, então não espere que ele diga nenhuma verdade para você. Ele só quer te enganar, ele só quer te envolver, ele quer te descaracterizar, assim como ele queria fazer com Cristo. E Cristo estava na figura humana, ele estava dentro de uma condição humana, ele estava de jejum no deserto, ele estava com fome, mas em nenhum momento ele permitiu que aquela fome arrancasse quem ele era. Então quando o diabo veio e falou: se tu és o Filho de Deus, se tu és não, eu sou, se tu és não, eu sou. Então quando ele for falar com você: mas você agora sim, porque agora eu fui lavado, remido no sangue do Cordeiro. Agora sim, antes eu andava perdido, mas agora eu encontrei a luz. Agora eu estou nele, ele em mim, e nós somos um só. Então eu não vou ser uma tragédia, eu não vou ser uma vergonha, eu não vou ser aquilo que o diabo está querendo que eu seja, mas eu vou ser quem eu sou nele, chamado, escolhido, levantado pelo Senhor, alcançado, transformado, curado, liberto. Oh, aleluia! Você pode glorificar a Deus pela salvação que te alcançou e alcançou a tua família e os filhos dos seus filhos, e a sua geração será bendita no Senhor. É pela palavra, queridos, que nós desmontamos toda a estratégia maligna do cão. É pela palavra. Porque quando ele vem dizer: acabou para você agora, você vai fazer aquilo que eu quero. Não, você que vai fazer o que eu estou mandando. Você vai sair daqui agora, porque foi dado
posse dessa chave. Ah, não, eu sou ainda não sei direito das coisas. Você já sabe o suficiente. Aleluia. Você já sabe o suficiente. Você é filho. Você é filha. Você é filho. Você é filha. Você é filho. Você é filha. Você já sabe o suficiente para vencer o maligno. Resista. Resista. Resistir ao maligno e ele fugirá. Resista. Resista. Não seja aquilo que ele quer que você seja, um derrotado, um destruído. Seja aquilo que você nasceu para ser. A origem daquele que tudo pode, daquilo que é e daquilo que há de ser. Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Vamos orar, queridos. Glória a Deus.